Pronto. Então, né, dando continuidade aqui ao nosso ciclo de apresentações que a gente tem feito aqui no Colegiado de Engenharia Civil da Univasf, né? Eu sou o Wagner Santiago, para quem não me conhece, e hoje a gente vai contar aqui com a apresentação do professor, né, Dr. Sérgio Hampshire de Carvalho Santos, né? Ele tem mestrado e doutorado em Engenharia Civil pelo FRJ, ele é professor titular também do FRJ. Ele é coordenador aí do Comitê CE 02-122-15 da BNT, e ele também aí é presidente lá da BPE, né? Me corrija se eu tiver falado alguma coisa errada. E hoje a gente vai contar aí com a apresentação dele sobre, né, estruturas de concreto sobre ação sísmica, né, o projeto de estruturas resistentes a sismos. Tenho certeza que a apresentação ela vai ser muito produtiva, né? No momento a gente não tem muitas pessoas presentes, mas não tem também problema porque essa apresentação está sendo gravada e com isso, né, a gente consegue alcançar mais pessoas mais na frente à medida que a gente disponibilizá-la em outras plataformas aí como YouTube, Instagram, etc. Então, para não perder mais tempo, eu vou aqui fechar minha câmera e passar a palavra aí para o professor Sérgio para que ele possa desenvolver o assunto. E aí no final, quando ele terminar, né, a explanação, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, é só digitar aqui no chat ao lado que eu transmito essa pergunta para ele. Eu tenho certeza que ele vai ter prazer em responder e tirar dúvidas aí da audiência. Então, muito obrigado pela disponibilidade aí em contribuir com a gente, né, nesse momento de pandemia aí, onde a gente não pode estar fazendo muitas atividades presenciais, né? Essas apresentações virtuais, elas meio que surgiram aí como uma alternativa para a gente continuar envolvido, né, engajado em atividades diversas. Então, muito obrigado aí, professor, e a palavra está com o senhor. Bom, eu que agradeço, Wagner, a você em particular e a Univasf por essa oportunidade da gente divulgar esse conhecimento, né, na área sísmica, né, que ainda é pouco difundido aí no Brasil. E, como o Wagner falou, sou professor da Escola Politécnica da UFRJ, que é a mais antiga de todas as Américas, né? Mais antiga inclusive que as americanas. Nós temos aí 225 anos aí de história, né? E sou também presidente da BPE, Associação Brasileira de Pontes e Estruturas. Essa palestra é elaborada por mim e por o professor Silvio de Souza Lima, que é o meu companheiro de estudo de sismo na UFRJ. Então, eu vou primeiro fazer um pequeno comercial aí da BPE, né? Aproveitar, né? A BPE é uma associação, a mais antiga das associações de classe aqui do Brasil, nós temos aí mais de 60 anos, né? Nós temos aí esse site, bpe.org, né? E temos várias atividades que a gente desenvolve, uma delas é promover anualmente o Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas. Esse ano seria o 12º, né? Felizmente não pode acontecer. Nós estamos planejando o próximo para maio do ano que vem. Então, estejam todos já devidamente convidados para maio do ano que vem. E no nosso site tem fotos de congressos anteriores, né? Nós temos, a BPE também publica uma revista técnica, né? E também aceita com muito prazer os artigos aí dos professores, dos alunos que estejam em conclusão dos seus projetos de graduação. Ela é totalmente liberada aí online, né? Então fica aí registrado aí na palestra, né, o acesso, né, a nossa revista Engenharia, Estudo e Pesquisa. Então essa é uma foto aí da abertura do último Congresso Brasileiro de Ponte e Estrutura no Rio de Janeiro, em 2018, né? Estão presentes à mesa aí, eu presidindo pela BPE, o Jefferson pela ABES, né, que é a nossa parceira na organização desse congresso, o Júlio Timerman, né? Então, na época, o presidente do Embracon, então, um presente, a Iria, presidente da BSIC, né? Então, estão presentes aí as instituições mais importantes da engenharia civil do Brasil, né? Nós temos promovido esse congresso num grande hotel na parte de Copacabana, que é um lugar muito atrativo, né? Aí é o salão principal aí com 300 participantes, né?
e várias sessões em paralelo, científicas, né? E quem tiver interesse, nós temos todos os trabalhos apresentados estão no nosso site disponíveis, né? Aberto também para quem quiser consultar. Tá? A BPE também é o órgão brasileiro da IABS, Associação Internacional de Pontes e Estruturas, e é uma instituição quase centenária que tem atividades paralelas à da BPE, mas a nível internacional. Tem uma revista interessante aí, que é essa revista do SI, grande atrativo da IABS, tem congressos internacionais. Então, nós temos aberto a possibilidade das pessoas se inscreverem, se associarem à BPE e à IABS, né? Quem quiser mais informações, depois me mande uma mensagem, tá? Bom, a apresentação é dividida em várias partes. Então, essa primeira parte é uma parte mais qualitativa dos efeitos do sismo nas estruturas. Né? Bom, nós começamos mostrando algumas fotos de sismo, né? Efeitos de sismos, e a primeira delas é do sismo em São Francisco, no início do século passado. Cada país, né, tem o seu trauma sísmico, né? Os americanos foi esse grande terremoto de São Francisco, que destruiu grande parte da cidade. É um sismo seguido de incêndio, isso é comum acontecer, porque existe ruptura de tubulações de gás, etc. Então, normalmente o sismo é seguido de incêndio, então grande parte da cidade foi destruída, né? Aí é um distrito de Chinatown, né, que foi destruído pelo sismo e pelo fogo, né? O grande trauma do Japão foi esse, ele chama de Grande Kanto, né? E aí é uma foto do distrito mais conhecido de Tóquio, né, que é de Ginza, né, que foi inteiramente arrasado por esse sismo de 1923. Então, o japonês tem esse trauma, né, desse grande terremoto de 1923, né? Aí, o maior terremoto já registrado em termos de magnitude foi no Chile, em 1960, o terremoto de Valdívia. E, em paralelo aos terremotos, pode acontecer uma movimentação do mar, que antigamente se chamava de maremoto, hoje é conhecido de uma forma mais técnica de tsunami, né? Então, aí, a partir do terremoto de Valdívia, foi promovidas grandes ondas, aí cada curva de nível dessa é um avanço horário, né? Esses tsunamis levam, às vezes, 2 dias para chegar no outro lado do Pacífico, né? Causando também grande destruição. Aí, no caso do México, né? O terremoto mais traumático, esse de 1985, né? Que destruiu aí 2.831 prédios, né? Um saldo de 10 mil mortos. Essa aqui é a Alameda, né? Da capital mexicana. Essa aqui é a Torre Pan-Americana, que é o prédio mais alto aí da América Latina, né? Aqui alguns prédios desabados, né? E, bom, um sismo mais recente foi o que aconteceu no Japão, em Kobe, e ele exemplifica a situação de um sismo que ocorre numa região que, a princípio, seria pouco sísmica, né? A região de Kobe era considerada como pouco sísmica. Então, a cidade não estava preparada para esse sismo, né? Então, essa figura aí mostra a ruptura de uma via suspensa, né? Um grande viaduto, né? Totalmente destruído. Aqui aparece a destruição no porto de Kobe com o fenômeno da liquefação. O fenômeno da liquefação ele é um fenômeno que é similar ao da areia movediça. Ele acontece principalmente em areias finas saturadas, em que, com a imposição de uma aceleração do sismo, as ligações se rompem entre os grãos e a areia vira como se fosse um fluido viscoso, né? Perdendo totalmente a resistência. Então, aqui tem a destruição do porto de Kobe, né? Aqui, a destruição do viaduto. Aqui, outro fenômeno muito típico de sismo, que é esse do primeiro andar frágil, né? Tem um efeito que chama de pancake também, é que normalmente
muitos prédios têm um pilotis mais fraco em termos de rigidez, de resistência, né? Então, é comum acontecer do primeiro pavimento ser destruído e o restante do edifício permanecer íntegro, né? Como aparece aqui nessa imagem. Aqui é outro, né? Esse é um terremoto na Turquia. Também aconteceu aqui o primeiro andar frágil, prédio todo íntegro e amassou completamente aqui o andar térreo, né? E aqui é uma liquefação de terreno juntamente com o primeiro andar frágil. Aqui outro efeito interessante, e nós vamos comentar mais tarde, que tem a ver com o efeito local do solo. Nós tínhamos aqui dois prédios idênticos, e um virou poeira e o outro permaneceu praticamente íntegro, né? Depois nós vamos ver por quê. Imagem do grande terremoto de Sichuan na China, né? Nós estamos passando aí situações de regiões sísmicas do mundo, né? Depois a gente vai identificar essas regiões sísmicas. E aqui é muito conhecido o terremoto do Haiti, né? Que só na capital, Porto Príncipe, deixou 200 mil mortos, né? Que é a destruição total da cidade, né? E da Catedral de Porto Príncipe, antes e depois, que também foi muito divulgado isso, né? Foi o desabamento do prédio da ONU, né? Bom, e o Brasil? Nós também temos nossos terremotos, né? Em algumas regiões, e esse deve ter sido o mais emblemático terremoto do Brasil, que aconteceu em 86. Aliás, não foi um terremoto, foi uma sequência de terremotos no Rio Grande do Norte, que promoveu muita destruição, principalmente em construções frágeis, né? A magnitude medida foi 5,1. Nós vamos comentar daqui a pouco que acima da magnitude 5 são esperados danos estruturais, né, nas edificações. Aqui outra imagem do efeito do sismo em construções precárias de zona rural, né? E aqui mais algumas imagens. Aqui é um efeito de liquefação aqui na cidade de Niigata, no Japão, prédio íntegro, né? Aqui outro efeito de liquefação numa ponte. Aqui tem um exemplo de ruína de andar intermediário, um andar fraco que colapsou, né? Foi esmagado entre dois, acima e abaixo tinha andares mais rígidos, né? Aqui tem outro efeito interessante, que é na base de tanques, um efeito que eles chamam de pata de elefante, né? O esmagamento aqui da base de um tanque. E aqui um fenômeno muito típico em pontes, que é o seguinte: a perda de apoio, normalmente os tabuleiros de pontes ficam completamente íntegros no terremoto, né? Então, o que acontece, na grande maioria dos casos, é uma perda de apoio, né? Isso nós vamos ver nos últimos slides, quando a gente falar de deslocamentos relativos em pontes. Então, vamos ver aqui uma movimentação de apoio e a ponte descalçou. Às vezes tem pontes assim, sequências de pontes assim, com 10, 15, 20 vãos, e todos eles têm uma perda de apoio assim, simultânea, né? E desaba como um castelo de carta, né? Daqui um andar fraco, né? Então, essa foi a primeira parte mais qualitativa, aí visando aí abrir a curiosidade de vocês. A segunda parte da apresentação nós vamos falar de alguns conceitos da sismologia. Aqui a nossa parte, né, como engenheiros civis, é mais na parte da engenharia sísmica. Então, nós recebemos, antes de aplicar os conceitos à estrutura, nós temos que receber input dos nossos colegas que são geólogos, sismólogos, etc., né? Então, nós somos dependentes dessas informações de geologia e sismologia. Então, todo estudo sísmico é precedido por esse estudo feito por geólogos, sismólogos, etc., né? Então, os terremotos são os desastres naturais mais destrutivos, né, em termos de perdas humanas. Então, o século XX tem uma média de 17 mil vidas perdidas por ano, o que dá, se você multiplicar por 100, dá 1.700.000 vidas que foram perdidas como consequência de terremotos, né?
Então, para nós, engenheiros civis, o nosso desafio é projetar estruturas resistentes, mas que, ao mesmo tempo, sejam economicamente viáveis. Né? Não adianta a gente fazer uma estrutura resistente, super resistente, mas que não tem uma viabilidade econômica. Né? Então, nós temos que nos equilibrar nessa balança. Né? Bom, terremoto, vamos conceituar, né? Principalmente o terremoto de origem tectônica, ele é uma liberação súbita de energia na crosta terrestre e provoca movimentação em camada de solo. Né? E nós vamos ver que o movimento se propaga na forma de ondas, né? E em todas as direções a partir de uma origem. Né? Então, os terremotos principais são de origem tectônica. Existem outras origens possíveis do terremoto. Isso pode ser até por uma condição de exploração de uma mina por explosões. Nós já vimos artigos já que analisam, né, exploração de minas subterrâneas, né, que pode ter uma consequência em termos de um mini terremoto importante. Né? Então, os terremotos importantes são de origem tectônica. O que seria isso? Né? Então, nós vamos ver na próxima imagem, né, que nós temos a crosta terrestre constituída por placas, né? E essas placas são relativamente finas e elas flutuam sobre um líquido viscoso, né, que é o magma, né? E essas placas elas estão soltas, né, se deslizando uma com relação à outra. Então, os continentes, na verdade, estão à deriva. Tá? Então, essa é uma imagem muito conhecida das placas tectônicas e com as junções das placas. Né? Elas se encostam uma nas outras. Nós vamos ver uma imagem que, às vezes, nós podemos ter descontinuidade nessas placas. Né? Então, elas se movimentam relativamente uma à outra, pode ser uma contra a outra, pode ser uma horizontalmente com relação à outra, pode ser de afastamento. Um exemplo, nós vamos ver uma imagem a seguir, um exemplo é ali no Chile, que a placa aqui de Nazca, ela está entrando por baixo da placa sul-americana, alguns centímetros por ano. Né? Então, isso vai tendo um acúmulo de energia que de repente, ele é liberado. Tá? Agora, olha só, não é mera coincidência, né, que na borda dessas placas você tenha a maior concentração de terremotos e vulcões. Então, aqui, essa região aqui, em torno do Pacífico, é chamado Cinturão de Fogo, onde nós temos os maiores terremotos do planeta. Né? Então, o que são as regiões mais sísmicas? Vamos começar aqui com a América do Sul, aqui na região aqui do Pacífico, né? Chile, aqui Peru, Colômbia, América Central, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá. Aí você desce por regiões aqui menos habitadas, aí vai chegar aqui no Japão, né? Aqui Indonésia e aqui até chegar aqui na Nova Zelândia. Então essa aqui é a principal, e nós vamos ter aqui uma europeia, né? Que começa aqui no Himalaia, Índia, Paquistão, Afeganistão, Irã, né? Turquia, vai chegar na Grécia, Itália, Espanha e Portugal. Né? É outra região de sismicidade importante no mundo. Agora nós vamos ver também, voltando aqui no slide, que nós temos também sismos importantes fora dessas placas. Né? São sismos intraplacas que podem ser importantes também. Essa figura é a falha mais importante do mundo. Não diria mais importante, mas é a mais estudada, né, que é a falha de Santo André, na Califórnia. Aqui uma imagem aérea, ela é visível, né, ao longo de toda a sua extensão, e ela se movimenta aqui nesse sentido, uma relativamente à outra. Né? Isso gera um acúmulo de energia que, de repente, ele é subitamente liberado. Né? Então, como as placas vão se movimentar alguns centímetros relativamente umas às outras, elas vão acumulando uma energia elástica que, de repente, ela é liberada. Né? Então, quando essas deformações vão gerando tensões que, em um certo momento, elas excedem a resistência do material da placa, da rocha. Né? Então, essa energia de deformação é liberada.
Então, a energia é dissipada como calor e como ondas, né? E essa é a teoria aceita hoje, a teoria de Heide, né? Que tem um pouco mais de 100 anos, né? E aí, aqui na próxima frase, ele diz que 95% dos terremotos acontecem em borda de placa, né? E essa figura daqui. Aqui são as placas e aqui são os sismos. Porém, intraplacas você tem uma acumulação de energia que é mais lenta, mas que pode ser liberada também de forma importante, né? Então, aqui tem 3 exemplos, um deles é esse de Newcastle, na Austrália, em 88, que foi 5 pontos qualquer coisa. E o mais assim, emblemático desses terremotos intraplaca é na região de New Madrid, no interior dos Estados Unidos, que no século XIX teve uma sequência de sismos muito fortes, escala próxima de 8, né? Promoveu grande destruição nessa região, né? Então, é um exemplo que o sismo pode acontecer em qualquer parte do planeta, né? Aqui uma ilustração aqui da teoria do Hyde, né? Vamos supor que aqui fosse a falha de Santo André, aqui com uma cerca construída aqui no meio, as placas vão se movimentando, vão distorcendo aqui a cerca, de repente tem um terremoto, as placas voltam a uma situação aqui de equilíbrio, e aí a cerca ficou aqui. Depois vamos discutir aí vizinho com vizinho de quem é o terreno, né? Depois que aconteceu isso, certo? Bom, algumas definições, né, que a gente lê na literatura, tem que estar informado, né? Você tem aqui o foco do terremoto, né? A origem do terremoto pode ser um ponto, pode ser uma linha e pode ser uma área, né? E pode estar concentrado no ponto, pode ser numa linha, às vezes, de dezenas de quilômetros, né? Então, isso é simbolizado aqui no ponto interior da Terra, chamado foco. A projeção dele na vertical é o epicentro, né? E o local de observação, nós temos aqui distância ao epicentro, né? Uma distância focal. Naturalmente, nós vamos comentar mais tarde, que à medida que você se afasta do epicentro, o efeito do terremoto vai diminuindo, né? Então, o terremoto ele vai ter, do ponto de vista do que nos interessa, né? Já vamos adiantar o que interessa. O que interessa para nós, basicamente, são as acelerações que são criadas aqui na superfície. Então, tem 2 características importantes. Primeiro, nós vamos comentar depois, é a magnitude, né? Que é, vamos dizer assim, que é liberada de energia no terremoto, e a profundidade. Como exemplo, nós temos, na região do Acre, no Brasil, sismo de grande magnitude, mas que acontecem muito profundos, né, na faixa de 600 quilômetros. Então, o efeito é relativamente pequeno na superfície, que não impede de acontecer um terremoto mais raso, né? Então, aqui tem uma classificação de profundidade de sismo, superficial, intermediário e profundo, em função aqui da profundidade focal. Então, o caso do sismo lá do Acre cai nessa faixa aqui de 300 a 700 quilômetros de profundidade, e se caracterizaria como um sismo profundo, tá? Bom, o sismo vai se propagar através de ondas, né? Ondas de energia, e no interior da Terra é possível matematicamente acontecer 2 tipos de onda. Uma é a onda primária de compressão, que ela é similar, se você jogar uma pedra no lago, às ondas que se formam a partir da pedra, né? Então, essas ondas, elas são, né, a partícula de solo, ela se movimenta no eixo de propagação. Ela vai lá na frente e volta. A onda secundária é uma onda, ou de cisalhamento, ela é uma onda transversal à direção da propagação da onda. Quer dizer, a onda vai andando e, quando atinge uma partícula, ela se movimenta ou na horizontal ou na vertical. Então, a primária é no sentido da propagação da onda, a secundária é o SV, que é vertical, ou SH, que é na horizontal. E quando atinge a superfície, essas ondas, elas se transformam em onda de Rayleigh. Tem uma característica aqui estranha, né? Ela forma uma elipse para trás aqui, tudo é matemática, né? E essas ondas de Lodge que acontecem entre interface de camadas. Se você pegar um acelerograma, as ondas primárias são as mais rápidas, né? Essas que chegam primeiro,
mas as ondas secundárias são as mais violentas, né? Então, você tem primeiro uma chegada de ondas primárias, depois as ondas secundárias, né? É típico de um acelerograma. Bom, aí tem duas grandezas importantes que precisam ser definidas, que são a magnitude e a intensidade. Isso, até a gente, como engenheiro, lê uma notícia de jornal, tem que saber do que se trata. A magnitude é uma medida absoluta do sismo, que está associada à quantidade de energia que foi liberada. Tá? Já a intensidade é uma medida qualitativa que mede o impacto, o efeito ou o dano causado pelo sismo, seja na população, seja em estruturas ou no próprio terreno. E à medida que você se afasta do epicentro, a intensidade vai diminuindo, né? Então, você tem, assim, num sismo, você tem mapas de isointensidade, né, que é a intensidade máxima no local aí do epicentro, e a intensidade vai diminuindo a partir desse ponto, né? E a intensidade, né, às vezes você não tem o sismo instrumentado. Aqui no Brasil nós não tinha instrumentação do sismo até algumas décadas atrás. Então, sismos históricos é inferida a magnitude a partir de intensidade que são, assim, ficaram registrados até em livros ou em jornais, né? Então, a partir da intensidade, que às vezes é histórica, você tem que voltar lá para a magnitude, né? Bom, existem diversas escalas de magnitude, mas a mais usada é a escala de Richter, né? Que foi criada em 1930 pelo Richter. Existem outras escalas de magnitude mais apropriadas para sismos de outras características, etc., né? Mas a mais utilizada é a escala de Richter. E, então, tem uma definição matemática, né? Um logaritmo decimal da amplitude máxima do registro em micro, uma distância de 100 km do epicentro, né? Definição matemática. Então, os sismógrafos são medidos aí nessa definição. Importante para nós, quando a gente ouve uma notícia no jornal, e hoje em dia a gente recebe essas informações do mundo inteiro, né? A primeira informação que chega é da magnitude, né? Então, basicamente, o sismo de magnitude acima de 5 são potencialmente muito destrutivos. A não ser que aconteça num ponto isolado lá do Pacífico, né? Quando chegar alguma construção, ele já está devidamente atenuado, né? Bom, aí tem, depois vocês vão ter até disponível, as escalas de intensidade, que são qualitativas, né? Que são sentimentos na pessoa, nas construções, né? Desde o imperceptível até a destruição total. Então, a partir dessas sensações ou efeitos, né, são inferidas características de magnitude, né? Bom, então, nós temos que quantificar os efeitos do sismo nas construções. Esse é o nosso problema como engenheiro, né? Então, nós temos uma grandeza de magnitude, né? E temos uma outra variável importante, que é a distância. Então, a correlação entre magnitude e acelerações, que nós vamos ver que é o parâmetro básico do efeito do sismo, ela é dada por modelos de atenuação, funções de atenuação, né? São funções assim muito ainda estudadas, né? Elas variam com o tipo de rocha, de regiões mais sísmicas ou menos sísmicas. No oeste americano, elas são totalmente diferentes do leste americano, né? Então, aqui, basicamente, você tem, vamos botar aqui foi usado uma modelo de atenuação de Touro, só para ter um quantitativo aqui. Um sismo magnitude 7, uma distância de cento e poucos quilômetros, está produzindo aqui uma aceleração de 0,05 G. Tá? Então, isso é uma formulação matemática, né? Que vai nos permitir, numa determinada construção, inferir qual é o efeito que o sismo vai dar nessa construção. Vamos ver mais tarde. Tá? Bom, outro efeito, a gente ilustrou isso numa foto, né? Naquele prédio que um caiu do lado do outro, né? Um caiu, o outro não caiu.
é o efeito de amplificação sísmica no solo. Aqui vamos supor que você tem uma camada de solo sobre uma camada de rocha, né? Ele vem lá do interior da Terra e quando ele chega nessa interface entre solo e rocha, o sismo se altera. E aqui tem expressões matemáticas, né, que dão essa amplificação. Essa camada de solo, ela tem uma frequência própria, né? Coisas que a gente estuda lá em dinâmica, né? Dinâmica da estrutura. Então, ela tem uma frequência própria e se o sismo tem componentes nessa frequência, essas componentes de frequência, elas são amplificadas. No fim, a gente pode entender o sismo como um somatório de amplitudes numa faixa de frequências, tipicamente de 0 a 30 Hz, mais ou menos, né? Então, se você pegar um sinal sísmico, né, um acelerograma medido, aquilo parece totalmente aleatório, né? Na verdade, se você fizer um tratamento matemático, fizer uma transformação de Fourier, você vai ver que ele tem componentes mais ou menos bem definidas e características, né? Então, essas expressões elas dão em função das propriedades do solo, aqui do G, né, do modo da formação transversal e da massa específica, nós vamos dar aqui, em função da frequência, picos de amplificação, né? Então, aqui nesse caso específico aqui, numa frequência de 2 Hz, né, as componentes do sino na frequência de 2 Hz têm uma amplificação grande aqui, né? Então, antes da gente fazer as análises sísmicas, nós temos que passar o sismo aqui nessa interface, ver como é que ele ficou amplificado aqui no solo. Isso nós vamos ver que isso tem uma consequência depois nos dados de projeto que são definidos pelas normas. Bom, vamos entrar agora em mais detalhe. Nós temos medidores de aceleração que são implementados, por exemplo, em barragens. Toda barragem, né? Até porque a implantação de uma barragem ela traz modificações, né, pelo acúmulo de água no solo, alteram a condição de solo, então existe desde sempre aí uma preocupação e são instalados acelerômetros. Esses acelerômetros eles medem uma aceleração no ponto do acelerograma, né? Aqui são acelerogramas sísmicos, então aqui nós temos um registro de sismos que aconteceram na região de Santiago em 2010, né? Então, normalmente eles medem aceleração em 3 direções, aqui uma norte-sul, leste-oeste e uma vertical, né? Então, nós estamos lá tranquilamente, achando que vai acontecendo, de repente começa a tremer o solo, você tem uma fase mais intensa, que é o chamado strong motion, e você tem aqui um ponto que é o de aceleração máxima, que aqui foi 0,20 qualquer coisa, né? E isso é refletido depois numa outra curva que nós vamos ver em seguida, né? Bom, isso aqui parece uma coisa totalmente aleatória que não pode ser tratada do ponto de vista de engenharia, mas não é bem assim, tá? Você, para estudar isso, você constrói o que lá em dinâmica nós chamamos de sistema de 1 grau de liberdade, que pode ser um sistema massa-mola-amortecedor, que matematicamente é similar a um edifício de um andar, que tenha somente uma incógnita, que no caso aqui é o deslocamento horizontal. Então, todo estudo dos sismos ele é baseado num sistema de 1 grau de liberdade, ou seja, onde toda a configuração do sistema é governada por uma única variável. Aqui é o deslocamento horizontal x e aqui é o deslocamento horizontal de t, né? Então, aqui nessas expressões aqui embaixo, tem todas as expressões matemáticas do que é uma frequência circular, do que é uma frequência própria, do que é o período estrutural, né? Então, tem a experiência clássica, que você tem uma mola, que você puxa para baixo o peso e vai, o período, ele representa quando duas situações se repetem, né? O período de um sistema massa-mola e também o período de um edifício, né? Então, esse sistema de 1 grau de liberdade, ele é excitado com uma aceleração aqui na base, e nós vamos ver o que acontece em termos de resposta. Então, nós temos uma curva chamada espectro de resposta e espectro de projeto. São dois conceitos, né?
E esses espectros, eles têm uma concentração um período que é uma frequência em torno de 2,5 Hz, que é um período em torno de 0,4 segundos, que é o inverso. Isso é típico de todos os terremotos, né? Uma concentração nessa faixa aí de 2,5 Hz. Aqui, essa curva aqui de cima é o espectro que foi construído e colocado nas normas antissísmicas do Chile. É um país super desenvolvido aí na área sísmica, né? E os demais são registros, né? Quando você passou o sismo real no sistema de grau de liberdade. Logicamente que você não vai... Isso aqui são espectros de resposta, quer dizer, você idealiza um modelo matemático de um sistema de grau de liberdade que tem uma certa frequência, passa o sismo e mede aqui como resposta à aceleração. Nesse ponto aqui, de período zero, corresponde à máxima aceleração do solo, né? Chamado ZPA, Zero Period Acceleration, que corresponde à aceleração máxima aqui foi registrada no sismo, aqui nos vários terremotos, né? E aí os espectros têm esse formato característico e vai decaindo a aceleração à medida que a gente evolui no tempo de período. Vamos aprender a calcular o período de um prédio sem fazer nenhuma conta? O período de um prédio ele é aproximadamente 0,1 N. N é o número de andares. Então, o prédio, e não difere muito disso, né? Então, um prédio de 10 andares, o 0,1N, tem um período de 1 segundo. Então, esse 1 segundo aqui é típico de um prédio de 10 andares, né? O período de 2 segundos é típico de um prédio de 20 andares. Então, você vê que nós reduzimos aqui a força sísmica à medida que a gente evolui em número de andares. E isso se materializa num sismo. Às vezes você vê uma foto aérea, né, de uma região devastada, você vê vários prédios altos incólumes, quando você poderia pensar que o prédio alto é mais frágil, né, e estrutura mais baixa é arrasada. Então, para esse raciocínio, as estruturas mais frágeis seriam de torno de 4 andares, né? Mas outro ponto interessante é o seguinte: esse sismo de projeto que foi construído, né, com base em diversos terremotos históricos, ele não necessariamente é a favor da segurança, né? Então, aqui o sismo real, você vê que tem uma faixa aqui, em torno de 1,6 segundos, e o sismo real está quase o dobro do sismo de projeto, né? Então, para eles lá é uma coisa preocupante, né? O sismo de projeto não cobriu, né, o terremoto real, e isso causou vários danos à estrutura. A estrutura está sendo projetada para essa força. Muito grosseiramente, a gente pode dizer que a força sísmica seria o peso da estrutura multiplicado por essa aceleração, aqui em frações da aceleração da gravidade. Vamos pegar esse pico aqui de 0,8 G. Então, se a estrutura tem em torno aqui de, sei lá, 0,3 segundos, né, pelo espectro projeto, eu teria que pegar o peso da estrutura, multiplicar por 0,8 e jogar na horizontal, né? Vamos pegar um peso nosso e alguém empurrar com 80% do nosso peso na horizontal. Basicamente é isso, Ciro, né? Eu vou ver na norma de projeto que não difere muito desse valor, tá? Bom, vamos ver essa parte mais teórica, vamos ver o que interessa para nós em termos de Brasil, tá? Então, logicamente, nós temos uma noção histórica, que no Brasil não tem sismo, né? E o estudo assim, científico no Brasil começou nos anos 70, né, com a construção das primeiras centrais nucleares do Brasil, Angra 1, Angra 2. Né? E hoje nós temos uma rede sismológica que está em operação contínua, mas um estudo de sismicidade do Brasil ainda não está concluído. Vamos ver isso mais no final. Em 1999 foi feito um estudo a nível global por uma instituição alemã, né, que é o GFZ de Potsdam, né? E ele foi superado recentemente, mas até hoje ele está, por exemplo, no site do SGS. O SGS é o maior centralizador do mundo de informações sísmicas. Quando acontece um sismo em qualquer lugar do mundo, o SGS, você vai lá no site, ele vai te dar o epicentro, a profundidade, as isocistas, né? Então, no SGS tem mapa sísmico de todo o mundo, né? Logicamente mais detalhados nos Estados Unidos.
Então, uma primeira informação que a gente tem é esse estudo de 1999, que mostra que realmente o Brasil tem uma sismicidade muito baixa. O Brasil está no meio de uma placa tectônica estável, né? E na maioria do Brasil nós temos acelerações inferiores a 0,25 metros por segundo ao quadrado. Existem exceções. Regiões do Nordeste, perto aí de vocês, tá? E Amazônia Ocidental, quando você se aproxima dos Andes. Tá? Então, olha só, esse é o mapa do GFZ, né? Aqui está o site, quem quiser olhar. Aqui uma parte do Brasil está na região branquinha, né? E esse estudo evoluiu nos últimos anos, né? Ou seja, é mais sísmica aqui em torno do Pacífico, aqui China, Índia, Paquistão, etc. Aqui desde a Índia, aqui o sul da Europa até Portugal. Tá? E esse estudo foi revisto muito recentemente, há um ano e meio atrás, mais ou menos. Né? Esse mapa foi divulgado no Congresso, tinha aí uma grande expectativa, estava, né? Todo mundo esperando sair esse mapa, né? A gente ficou esperando. No dia seguinte de manhã, a gente correu para ver esse mapa aí. Ele não oferece grandes novidades, ele é mais detalhado, mais preciso. E quem entrar nesse site aqui depois vai ver que tem uma série de ferramentas gráficas, você pode aproximar, definir contornos nacionais, quer dizer, tem uma série de facilidade para você brincar com esse mapa da zoom, etc. Né? E começa a aparecer umas regiões meio estranhas aqui no Brasil, eu vou comentar em seguida. Né? Isso é um estudo feito pelo OPSIS, Observatório lá de Brasília, né? Mostrando alguns sismos aqui no Nordeste, aqui na região do Acre, né? Que é a região mais sísmica do Brasil. E esse é o estudo que está no USGS, no mapa sísmico da América do Sul, mostrando essa progressão aqui desde a região muito sísmica, que é a região aqui próxima aos Andes, né? Os Andes é uma cadeia de montanha relativamente recente que está se acomodando ainda. Você tem aqui a subducção aqui do Pacífico, etc. À medida que você se afasta aqui dos Andes, a sismicidade vai se esmaecendo, mas pega aqui toda essa região da Amazônia Ocidental e nós temos aqui alguma coisinha no Nordeste que, em função de uma falha que nós temos aqui no meio do Atlântico, que é consequente da deriva da América do Sul com a África, né? Ficou aqui uma cicatriz aqui no meio, e ela influencia aqui a região Nordeste. Tá? E esse é o mapa sísmico da norma brasileira, em que o parâmetro básico é uma aceleração do solo, 0,025 G, quer dizer, 2,5 G na horizontal. Essa zona aqui, todas essas regiões, que é uns 80% do território brasileiro, é chamada zona zero, onde, do ponto de vista de engenharia civil, você não precisaria fazer nenhum tipo de verificação sísmica, né? Pela norma brasileira, 15.421. Então, nós temos uma progressão que chega nessa região do Acre, em que nós temos aqui uma aceleração constante de 0,15 G, já é uma sismicidade moderada, e uma região aqui que nós vamos ver que nós estamos reestudando aqui. Vocês estão aqui, né? Aqui na Jebaí, Pernambuco. Né? Bom, e como é que nós traçamos esse mapa sísmico? Aqui na Amazônia Ocidental, nós pegamos carona com nossos vizinhos aqui peruanos. Né? Na verdade, nós nos baseamos no mapa do GFZ Potsdam aqui para tirar essas curvas. Depois, esse estudo foi confirmado aqui pelos nossos vizinhos peruanos, que gente muito preparada lá, estudou a sismicidade do Peru, né? E chegaram até aqui a fronteira, né? E não prosseguiam. Aí nós escrevemos para ele, pô, já que você chegou até aqui, vê se completa a curva, né? Eles completaram a curva, nós vimos que os critérios de norma brasileira estavam adequados. Você vê aqui que nós chegamos. Nessa pontinha aqui é 0,16 G, né? Estudo aqui dos peruanos. Aqui a nossa definição é 0,15 G. E aqui, como representativo aqui da região Nordeste, nós pegamos uma sismicidade aqui do Ceará. Aqui, só para dar uma genérica aqui do como é que se é feito o estudo de sismicidade, primeiro que aqui no Brasil a sismicidade é considerada
como difusa. O que é uma sismicidade difusa? Você pega uma área, como essa aqui que está nesses quadradinhos, você supõe que não existe nenhuma falha tectônica ativa, então não existe uma preferência para o sismo acontecer em um quadradinho em vez do outro. É diferente da falha de Santander, nos Estados Unidos, que a gente mostrou que tem uma falha ativa. Então, naturalmente, naquela região da falha, você tem uma sismicidade maior. Então, você tem aqui uma área onde aconteceram vários sismos históricos, né? E você supõe que essa região tem uma sismicidade difusa, ou seja, pode acontecer o mesmo sismo em qualquer lugar. Então, esse estudo que foi feito pelo professor Vasily Maza, já falecido, da Universidade de Brasília, fez o levantamento dos sismos históricos a partir das intensidades, chegou a magnitude, né? E chegou uma expressão que é chamada expressão de Gutenberg-Richter. O que é a expressão de Gutenberg-Richter? É uma expressão matematicamente assim, utilizada no mundo todo, né? Que ela te dá, em função da magnitude, o número de terremotos que vão acontecer em um ano. Né? Logicamente que, se você pega um estado do Ceará, por exemplo, quantos vão acontecer no ano, uma magnitude alta vai acontecer um em cada 1000 anos, uma coisa assim. Né? Então, é uma expressão que ela é ajustada em função da magnitude de cada local. E aqui uma função de atenuação, que dá em função da distância e da magnitude, te dá o logaritmo da aceleração horizontal. Né? Então, você calcula a sismicidade histórica, distribui uniformemente numa área, né? Depois você pega um ponto de referência e vai vendo o sismo que pode acontecer em cada quadradinho, em função da distância, com a aceleração que ele causa. Né? Então, isso é um estudo probabilístico do ocorrido no futuro. Né? Então, em função do passado, você faz um prognóstico para o futuro. Né? E aí você tem uma curva que me dá, numa certa aceleração, de quanto em quanto tempo ele deve acontecer em média. Né? Por exemplo, nós temos um critério de norma brasileira, que quer dizer que o sismo de projeto acontece uma vez a cada 475 anos. É um número estranho, mas tem uma razão de ser. Né? E é um sismo que tem 10% de chance de acontecer em 50 anos. Então, se o critério foi esse da norma brasileira, que é essa linha horizontal, foi traçada aqui uma curva que me dá para cada nível de aceleração quantas vezes ele vai acontecer num determinado período, ou seja, aqui. Um sismo-tom de 0033G, 0033G vai acontecer em média uma vez a cada 500 anos. Então, esse valor é tomado para definir o sismo de projeto. Né? Então, por essa curvinha aqui, pelo critério de norma brasileira, nós estaríamos com 003G para a região Nordeste. Aqui um outro parâmetro que é um critério de norma americana. A norma americana já evoluiu do 500 para 2500. Bom, foi feita a mesma coisa para a região Sudeste. Você foi baseado na tese doutorado da professora André Diniz, da UF, né? Orientado pelo professor Reu. Então, foi feito o mesmo estudo, só que a região Sudeste, os mesmos 500 anos, nós temos 0,012 mais ou menos aqui, né? Uma aceleração bem menor do que no Nordeste. Aqui é a comparação das duas curvas, né? Aqui é o Nordeste, aqui é o Sudeste, né? Aqui são espectros de projeto, né? Aquele similar àquele que eu te mostrou lá para o Chile. Aqui são esses espectros, na ocasião da elaboração da norma, foram baseados em espectros americanos, que são típicos de região de muita sismicidade. Então, eles são largos aqui nessa região, né, de períodos baixos, né? Enquanto que em regiões de baixa sismicidade ele é mais apertadinho, mais pontudinho aqui nas regiões de alta frequência. Né? Tem uma razão geológica para isso. Então, os sismos brasileiros, na verdade, são mais chegados aqui para um período mais baixo. Depois a gente vai comentar isso mais lá na frente. Então, esse estudo foi feito aqui para o Nordeste, para provar que a norma brasileira ela era conservadora. Aqui a curva correspondente ao nosso critério de 275 anos, 475 anos. Né? Então, isso aqui é o estudo, isso aqui é o que a norma define. Então, os conservadores, né? Por enquanto.
e aqui é a região sudeste, né? Mais tranquilos ainda. Bom, estávamos então deitados eternamente em berço esplêndido, né? Uma situação que não perdura muito tempo. Então chegaram novos estudos sísmicos, né? Estudos aí de grandes personalidades aí da sismologia, né? Americanos, né? E que apresentaram nesse artigo aqui, de 2018, recente, esse mapa sísmico da América do Sul. Estão mais focados aqui nessa região, mas pegaram aqui uns pontinhos aqui do Brasil. Pelo código de cores aqui, eu teria aqui nessa região de Mato Grosso o sismo de 0,5G. É similar a um sismo lá em Santiago. Então, claramente, tem alguma coisa estranha aí, né? Também aqui como fosse um alfinete vazando um pontinho aqui e se propagando, né? Então, isso aí, esse artigo e outros estudos, né, geraram uma certa inquietação, e isso foi até motivo de manchete de primeira página na Folha de São Paulo, né? Dizendo que o Brasil estava em risco, as condições do Brasil estavam em risco, a norma estava superada, e vários estudos foram feitos nesse sentido, né? Bom, o que nós desenvolvemos daí para frente foram baseados basicamente no estudo do professor João Dourado, da USP, que estudou algumas regiões brasileiras, e esse mapa aqui, o mapa de acelerações, basicamente ele confirma aí a sismicidade considerada no mapa 5 brasileiro, mas levando algumas preocupações. Por exemplo, a Petrobras, na exploração aqui dos campos aqui da Bacia de Campos, também instalou sismógrafos e chegou a acelerações aqui offshore muito maiores do que as regiões inshore, né? Isso tem uma razão geológica. A gente andou conversando com o professor Dourado, o professor Marcelo Assunção, eles explicaram que as regiões imediatamente próximas aqui ao litoral têm uma sismicidade realmente maior, né? Então, nós precisamos estudar isso aqui. E também o Nordeste, e também uma região crítica aqui no Mato Grosso, né? Onde na década de 50 houve o maior sismo já registrado no Brasil, né? Bom, então, com esses novos dados aqui nós temos dados do professor Dourado aqui inshore e offshore, né? Isso foi posterior à norma brasileira, né? Então, nós começamos a analisar isso, damos um ponto mais crítico, né? Mais próximo aqui da região offshore, escolheu a cidade de Cabo Frio para fazer esse estudo. Depois desse primeiro estudo nosso, foi do Rafael Silva, nós chegamos à conclusão que, mesmo considerando a nova sismicidade estudada pelo professor Dourado, nós tínhamos uma aderência total com resultados anteriores. Agora, por outro lado, offshore, nós já tínhamos uma aceleração muito maior. Então, não estamos preocupados, né? O valor que nós definimos na norma Brasil é de 0,025G. Então, nós tínhamos que, aqui é 100% inshore, aqui é 100% offshore. Então, nós temos que compor os dois resultados e chegamos aqui a um resultado para Cabo Frio e bateu na trave aqui, ó. O resultado é 0,025G, que é o valor definido na norma brasileira. Se chegasse aqui a 0,03 ou 0,4, a gente teria que rever a norma, né? Mas esse estudo feito pelo Rafael Silva, nós estávamos. Então, aqui é um espectro de projeto de Cabo Frio. Aqui é o da norma. Aqui várias curvas, mas o que interessa é essa daqui, ó. Mostrando que não só nós estamos seguros com relação, como a gente deveria ter espectros mais específicos para a região de baixa sismicidade, né? Com valores menores, né? Então, nós vamos considerar isso um pouquinho para frente. Como é que passa aqui para frente? Me enrolei aqui.
Travou aí a apresentação? Não, que ficou grande aqui. Acho que porque a sua câmera fechou, né? Acho que foi a câmera que fechou? Não sei, eu queria passar para frente aqui. Não sei o que foi que aconteceu. Aqui eu estava com o menorzinho. Vamos ver aqui.